E as mulheres que tiveram que se reinventar não só fora, mas também dentro de casa em ser até professoras, gente. E isso, já imaginou o quanto não é fácil você se dedicar ao trabalho, se dedicar ao lar e também ter que fazer o papel de professora? Agora, nesse exato momento, de verdade, você deve estar dando um valor enorme às professoras, né? Porque eu, como mãe, não vou enganar vocês. Eu tô com muita saudade das professoras. E falando em professoras, eu quero conversar agora com Edna Brito. Ela que é pedagoga e pesquisadora do projeto Alfabetização em Rede. Vamos conversar com ela agora, nossa querida Edna Brito. Seja bem-vinda, meu amor. Seja bem-vinda ao nosso programa, ao novo Bom Dia, tá? A gente quer de coração que a senhora, na verdade, se sinta muito em casa, tá? A gente quer que a senhora se sinta muito em casa, que a senhora seja bem-vinda, tá bom? Tudo bem? Tudo bem, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse projeto que estamos desenvolvendo em todo o Brasil. Bom, para a gente mais ainda, eu queria que a senhora me falasse desse projeto, como é que ele funciona, como é que ele está funcionando na vida das pessoas. Esse projeto ele foi idealizado pela professora Maria do Socorro Alencar Nunes Macedo, da Universidade Federal de São João del Rei. E ela pensou numa proposta de fazer uma pesquisa em rede, envolvendo diferentes universidades públicas do Brasil. Para isso, ela convidou 29 instituições ou mais, aderiram à proposta 29 instituições, e nesse contexto, professores dessas universidades. Então, o projeto é desenvolvido em parceria com essas universidades e ele tem como objetivo analisar as práticas docentes no ensino remoto, no contexto dessa pandemia, Covid-19, e também analisar a Política Nacional de Alfabetização que foi implementada pelo governo federal. Nós temos aí uma modalidade de pesquisa qual e quantitativa, né? São duas modalidades de produção de dados, através de um questionário, primeira fase da pesquisa, são duas fases. A primeira foi por meio da aplicação de um questionário. Nós tivemos a adesão de 15 mil professores, mais de 15 mil professores no contexto brasileiro. No contexto piauiense, nós tivemos 1.041 professores respondendo à pesquisa, e já temos os dados dessa pesquisa, temos as respostas para analisar, e vai ter uma segunda fase. Nessa segunda fase, nós teremos a realização de rodas de conversa com professores que serão selecionados para participar e discutir o ensino remoto. A gente imagina, dona Edna, que antes da pandemia, muitas coisas aconteceram. A gente sabia que o professor talvez tivesse a dificuldade dentro de sala de aula, que ele encontrasse uma dificuldade muitas vezes com os pais e que ele encontrasse uma dificuldade muito grande relacionada às crianças em sala de aula. Com essa pesquisa, o que vocês puderam observar a respeito da alfabetização das nossas crianças através das respostas? Então, que nós estamos em processo ainda, né, em processo de pesquisa. Nós já temos as respostas dos questionários, já estamos sabendo quais são as mídias que eles utilizam, estamos sabendo que 25 estados aderiram ao ensino remoto, mas o que nós queremos saber e que vamos saber nessa segunda fase é quais são as condições que os professores têm para o ensino remoto, quais são as condições que as famílias têm para o ensino remoto, qual é o papel das famílias nesse ensino, como é que os professores estão planejando, qual é a orientação que eles têm, qual foi a formação que tiveram, qual é o acompanhamento que tem para desenvolver o ensino remoto, porque é uma forma de reinventar a docência nesse momento de pandemia. E também queremos saber como foi que os professores aderiram a esse ensino, como é que eles se sentiram diante desse desafio do ensino remoto. Nós vamos ter todas essas respostas a partir da segunda fase. Nós concluímos agora a primeira fase do projeto, da pesquisa, e a segunda fase
que são dados qualitativos, nós vamos ter todas essas respostas. Vamos fazer rodas de conversa e grupo focal com os professores de forma remota também, e temos um planejamento para falar de todas essas questões. Inclusive, dona Edna, eu quero deixar bem claro que o nosso Bom Dia News quer estar onde o povo está, queremos estar onde os nossos professores estão, porque nós sabemos que educação é a chave do futuro. Não adianta a gente pensar em quase tudo se não pensar na educação. Então, em primeiro lugar, eu quero parabenizar vocês e dizer o seguinte, que é muito importante que nós aqui da UDIA TV estejamos, de uma certa forma, acompanhando esse processo, que é muito lindo, é um processo maravilhoso, e nós queremos saber realmente como a alfabetização está chegando na vida dos nossos filhos, que é o futuro do nosso Brasil. Além de tudo, saber como os nossos professores, que passam muitas vezes por tantas dificuldades, e principalmente até muitas vezes financeira, possam ser reconhecidos logo depois dessa pandemia, em nome de Deus, para que eles sejam mais valorizados até financeiramente. Porque se eu estou hoje aqui me comunicando, imagina o que eu não precisei viver, me alfabetizar através desses grandes guerreiros. Então, assim, o que nós precisamos entender, o que o mundo inteiro tem que entender, é que sem educação a gente não vai, dona Edna, para lugar nenhum. Não tem como eu me comunicar com a senhora, não tem como eu conversar com a senhora se eu não tiver passado por um processo de alfabetização. E aí fica aquela deixa, e o quanto é importante a gente acompanhar esse processo de vocês. Nós aqui do Bom Dia News estamos à disposição para a gente mostrar de fato as dificuldades. Acredito eu que vocês vão se assustar com as dificuldades, provavelmente, de material em casa, de dificuldade também até destas professoras se comunicarem como se fossem apresentadoras, porque tudo mudou, dona Edna. Inclusive o comunicar diretamente para uma câmera, um celular. Então, assim, com fé em Deus, a gente vai conquistar bons resultados e nós vamos ter aquela felicidade de dizer que desta vez o professor vai ser valorizado como ele deve ser valorizado. Tá certo, dona Edna? Eu queria que a senhora deixasse aí suas palavras e a gente continua com essa parceria. Muito obrigada por a senhora estrear o meu programa aqui. Muito obrigada pelo convite e dizer, assim, que é muito importante para nós essa divulgação, porque nós vamos para a segunda fase e vamos dar voz aos professores para falarem da complexidade do seu trabalho, dessas questões que você colocou muito bem, que é a questão da desvalorização, da necessidade de reconhecer o trabalho do professor, de dar autonomia ao professor para desenvolver a prática dele e realçar a importância do processo de alfabetização, porque sem a alfabetização e o letramento nós não teríamos acesso às questões que nós temos acesso hoje. Então, a nossa sociedade é uma sociedade letrada, coloca muitas exigências aos professores em relação às próprias pessoas em relação à leitura e à escrita. E aí entra a questão da alfabetização, a importância de se discutir a alfabetização, a formação do professor alfabetizador e valorizar e reconhecer o trabalho desse professor. Muito obrigada, dona Edna, que Deus lhe abençoe. E eu espero a senhora conte com Bom Dia News e Vanusa Coelho, tá bom? Ok, obrigada.